Estamos iniciando mais uma biografia, hoje com uma pessoa especialíssima, alegre, de bem com a vida, de bem com o mundo, de bem com ela mesma. Ela chama-se Bela e o nome faz jus, porque realmente a Bela é uma bela mulher. Colega, amiga de anos, não vamos dizer quantos anos, né, Bela? Exatamente. Mas de muitos anos. Então eu apresento hoje para vocês a Bela que era Schuster e é Bela Schuster Roisman. E nós vamos iniciar perguntando para a Bela. Você também nasceu em Erechim, né, Bela? Conta onde você nasceu, quem eram seus pais, o que você fazia quando era criança. Conta algumas coisas que você queira contar. Então, olá a todos vocês. E aqui então estamos para a entrevista da amiga Ana e antecipadamente quero agradecê-la por esse lindo espaço que você me concedeu. Eu nasci em São Paulo. Eu nasci na Rua Frei Caneca, na Maternidade de São Paulo, em 6 de maio de 1947. E quando eu nasci, aí começou uma coisa muito engraçada com meu pai e minha mãe. Durante a minha vida de pequena, nós fizemos 26 viagens. São Paulo, Erechim, Erechim, São Paulo. Por que isso? Porque assim, o meu pai, as atividades dele era sempre malharia. Então ele ia para São Paulo, comprava os maquinários, tudo elétrico, né? Vinha para Erechim, trabalhava no inverno. Aí começava o verão, ele ficava sem serviço. Aí o que ele fazia? Ele vendeu a malharia para os tios meus, que era então a malharia Erechim. Aí fomos para São Paulo e sempre com 2 crianças, depois com 3. Vocês são 3 irmãos? 3 irmãos. A Neide, que mora em Florianópolis, o Jaime, que o apelido dele é Minho, mora em Porto Alegre, e eu. E aí, então, a gente dava muita risada, porque meu pai adquiriu tanta, assim, expectativa para engradar os móveis, que ele mesmo, no final, já fazia tudo sozinho. Então, a primeira malharia que ele vendeu aqui em Erechim foi Malharia Erechim. A segunda foi Malharia Badalote. E a terceira, eu estava com 14 anos. Aí ele fez a malharia Bela Lã. Me lembro disso. Aí ele parou de viajar um pouco com a família, porque até então... Mas cada vez que ele ia a São Paulo, levava todos juntos? Levava os 3 filhos, a esposa e os móveis, né? Quanta mudança! Quanta mudança, né? Aí então, quando eu tinha 14 anos, comecei a namorar o meu falecido marido, que Deus o tenha em bom lugar, o Oscar. Foi a paixão da minha vida, meu primeiro namorado, com ele me casei. Tivemos 4 filhos, nunca tivemos problema, graças a Deus. E fomos uma família assim muito legal. A minha infância foi muito legal também. Eu sempre tinha muitos amiguinhos. Eu estudei no colégio JB, depois então no Mantovani e no final que eu fiz contabilidade, eu estudei no Barão do Rio Branco. Mas éramos assim, quando mais pequenos. Eu começava o colégio aqui em Erechim, terminava em São Paulo. Começava em São Paulo, terminava em Erechim. Parecia um circo. Parecia um circo. Porque gente de circo viaja desse jeito. Exatamente. E uma cigana uma vez falou para minha mãe, você vai fazer muitas viagens. Leu a mão da minha mãe. A cigana acertou. A cigana acertou. Aí então eu fiz contabilidade no Barão do Rio Branco, trabalhei 4 anos fora, 2 anos em escritório dos meus tios e mais 2 anos no escritório do seu Leves Caron, na Avenida Tiradentes, onde eu fazia escrita para várias empresas aqui de Erechim. Aí quando nós nos casamos, dia 14 de janeiro de 1967, o meu esposo Oscar falou, Bela, então agora você não vai mais trabalhar fora, você vai trabalhar com nós aqui na loja. Como era o nome da loja? Casa São Paulo. Que ficou anos. Anos, com a minha sogra e o sogro, 60 anos. Essa loja uma vez era na Avenida 7. Sim, na Avenida 7. No prédio onde hoje funciona a Lourenço. Exatamente. Nós estamos fazendo um monte de comerciais aqui, se não estão? Sim, Nós sim. vamos cobrar esses comerciais. Vamos cobrar. E assim, nós tinha a filial aqui embaixo, nesse nosso prédio, né? Onde hoje é a Volpato. E quando nasceu a Silvana, há 45 anos, nós tinha a Casa São Paulo também aqui na frente, onde é atualmente uma loja farmácia, eu acho que é. Não, do lado. Tem uma loja que de eu não sei o calçados. nome. Mas graças a Deus, Ana, posso te dizer que eu sou uma pessoa feliz, a gente sempre trabalhou muito, né? E aí, Bela,
E nessas tuas idas e vindas, depois trabalhando com loja, o que deixou, o que guarda assim de lembrança para você no tempo que vocês tinham comércio? O que mais marcou você? Ana, quando nós tínhamos comércio, quem fazia tudo na loja era o meu falecido marido. Ele comprava, ele vendia, ele faturava, juntamente com a Marley, que a Marley também ajudava ele. Que é tua cunhada. Que é a minha cunhada. Casada com o irmão do Oscar. Isso, que também é falecido, Pedro Reusmann. Aí então eu ficava mais assim, conversando com o público, né? E também atendia, vendia, eu gostava muito. Mas o que me marcou muito foi assim, a freguesia que nós tinha, os produtos que nós vendia. Até hoje encontro as pessoas na rua e dizem: Bela, eu tenho jogos de lençóis que ainda não fizeram bolinha. Sabe, a gente atendia o povo assim, minha gente. E só tinham produtos de qualidade. Exatamente. Nós vendíamos cama, mesa, tecidos em metro, confecções e até vestidos de noiva. Bela, nesse período, em função desse comércio todo assim, você se envolveu com o CDL também, né? Exatamente. E que experiências você teve no CDL? No CDL, eu fui a primeira presidente do departamento feminino, já que houve aqui em Erechim a Conferência Estadual do Comércio Lojista, foi feito aqui em Erechim. Então a gente ficou um ano trabalhando, conseguindo mimos, brindes e fazendo muitas coisas para que desse tudo certo. Até o hino do CDL eu compus. Eu me lembro. Compus, a gente fez a abertura no 25 de julho. E lá em cima, nas mesas principais, veio o secretário do Estado, tinha muita gente e eu era a única mulher perto de 13 homens. E graças a Deus deu tudo certo. Uma vez por mês nós tínhamos a festiva com os esposos, as esposas. Eu fazia muita brincadeira no CDL, com a ajuda da Lourdes Ferreto. A dona Lourdes, eu ia te perguntar. A Lourdes Ferreto, nós fazia chover lá dentro, nós brincávamos. Eu me dava até o trabalho de pegar tecidos na loja, mandar fazer fantasias, vestir homens com fantasias de mulher e nós brincar. Eles dançavam, esses homens com outros homens. Era muito engraçado. Esse período do CDL foi um período bem longo, né, Bela? Um período muito longo, sim, muitos anos. Muitos anos. E você acha que era a participação das mulheres que fazia essas coisas acontecerem? Sim, as mulheres, elas ficavam muito, assim, participativas. Você lembra, além de você e da dona Lourdes, que outras mulheres participavam, que você lembra, assim? Nessa época, que tinha muitas pessoas que ajudavam. A Gelsi Munareto também. Tinha muitas pessoas que ajudavam. Bela, além do CDL feminino, você teve uma participação muito profunda na Casa da Amizade, né? Como Sim. é que funcionava isso e por quê? Explica assim melhor o que era a Casa da Amizade. Tá, a Casa da Amizade é uma entidade de filantropia, onde a gente sempre trabalhou, angariava fundos, a gente fazia assim muita coisa boa. E quando eu fui a 10ª presidente da Casa da Amizade, eu tive a ideia, dentro da minha loja, de mandar carta para os nossos fornecedores para que eles nos mandassem mercadorias de segunda qualidade para nós não interferir. Ana, quando começou a vir essas mercadorias, era muito lindo de ver. E vocês faziam o quê? Doações. Faziam um bazar também? Alguma coisa? Não, bazar não. A Era gente doação só direta. doações. Que nem, por exemplo, a gente recebia mais ou menos umas 20 jaquetas de nylon para frio. Nós íamos na escola e perguntavam quais os rapazinhos que precisariam de agasalho, que eles são queridos, que eles trabalham. Então a gente ia atrás e dava. Nós íamos no patronato, nós colocamos cortina em todo o patronato, tudo com essas doações que veio por intermédio da Casa São Paulo. Então no asilo, em muitos lugares a gente fez doações, Bela, né? Falando na Casa da Amizade, que eu considero uma entidade realmente muito séria e muito marcante, né? Uhum. Porque a Casa da Amizade é composta de senhoras rotarianas. Exatamente. Aliás, das esposas dos rotarianos. Sim. E depois, mais tarde, o Rotary admitiu mulheres também. Exatamente. Né? Tá. E nesse período, você participou do período em que foi feita a construção da Casa da Amizade? Sim, participei. O Dr. Rutter fez a planta, não foi? Sim. A minha época foi o seguinte, quando nós tínhamos a dona Nazira, a Diná, tínhamos várias pessoas,
Nós, cada uma levava um prato de salgado e nós fazíamos o nosso encontro aqui nos Belas Artes. Cada uma levava. E nesse meio tempo a gente foi vendo e graças a Deus nós conseguimos levantar a Casa da Amizade e até hoje, então, ali onde funciona os 4 Rotaries e o Rotaract, né? Que eu saiba, foi no período que o meu pai era prefeito, que foi doado o terreno. Sim, e o Dr. Ruther von Milling fez a planta e acompanhou a construção gratuitamente. Sim, a exatamente. A esposa dele também era da Casa da Amizade, era Dona também, Dilva, né? a Dona Dilva von Milling, exatamente, uma grande companheira. E então, até hoje está lá, é um patrimônio, né? A Casa da Amizade é um patrimônio. E em função do Rotary, Casa da Amizade, você viajou também, na época, você participava em... Sim, quando tinha o CDL que nós éramos presidente, nós fomos para Recife, Fortaleza e Manaus. Convenções? Tinha uma convenção que tinha, nós lotamos um avião em Porto Alegre com 127 pessoas e nós fomos para essa excursão. Então, na época, o meu falecido marido não pagou nada, eu paguei a minha parte, né? A gente ficou 15 dias viajando e foi muito legal. Você é do período que o seu Palma também era do CDL? Sim, do CDL também. Acho que ele era um dos fundadores, sim, né? Sim. Uma pessoa que dava muito ânimo para o CDL. Exatamente. Né? E hoje, Bela, você participa do CDL? Não, do CDL não, porque... Nem da Casa da Amizade? Então, assim, do CDL eu não participo mais porque nós fechamos a loja. Perdeu né? o objetivo. Quando que faleceu o meu marido, como era ele que fazia tudo, comprava, vendia, conhecia o tecido... O lojista era ele? O lojista era ele. Você era acompanhante do lojista? Exatamente, e a Marley também ajudava muito o Oscar, né? Então, meus filhos falaram, mãe, nós não vamos deixar da medicina para ficar atrás de um balcão contigo. Óbvio. Então, quem sabe vamos encerrar as atividades comerciais e vai viver tua vida. Então, no Rotary, Oscar foi presidente também, ajudei ele no final da gestão dele, ele fez uma homenagem muito linda para mim, dizendo que eu fui a cabeça dele, o braço direito, porque eu ajudava assim parelho, né? Bela, eu sei que passado esse período, os filhos cresceram, você teve 4 filhos, 4 filhos. Esses filhos estão por aqui, perto de você? Sim, então até 3 anos atrás eu tinha os 4 filhos comigo aqui em Erechim. Mas o Leandro resolveu se mudar, a residência em Florianópolis. Ele é médico, Leandro? Ele é médico anestesista em Florianópolis, trabalha nos hospitais lá. Os outros? O mais velho é o Marcelo Reusmann, que ele é engenheiro agrônomo, trabalha por conta, né? Está em Erechim. Está aqui em Erechim. Então, o Leandro em Florianópolis, depois vem a Silvana, também reside aqui em Erechim, casada. Funcionária do fórum. Funcionária do fórum, que hoje, atualmente, estão todos de greve. E ela está em Porto Alegre, lá, fazendo alguma coisa, né? É filha da mãe. E o Miguel, então, é cirurgião oncológico, que, graças a Deus... É um filho assim, olha, eu tenho os filhos muito queridos, eu sou muito família, família. A gente nota porque a tua sala, a decoração da tua sala, basicamente, são eu prefiro assim, fotos, né, que quando eu olho, eu digo, olha, parece um filme que vem na cabeça da gente, eles todos por aí. E o filme passa muito rápido. Exatamente. E Ana, eu tenho 7 netos. A neta mais velha tem 18 anos, que é a Luísa, né? Foi rainha. Foi princesa da etnia judaica. E da última FINAP em 2018. Uma foto dela aqui? De princesa, não. Eu tenho todos eles. Depois nós vamos mostrar. Sim, depois mostra. E a Luísa, então, tem 18 anos, né? Depois vem o Oscar com 16 anos, o Rafael com 15, o Héctor com 14, o Gabi com 11, o Pedro com 5 e a Laura com 1 ano e 9 meses, que são minhas paixões. Bela, eu sei que a tua paixão são os netos, são demais. 7 netos. Estão todos em Erechim? Não. Estão 5 em Erechim e os do Leandro e a Cláudia estão em Florianópolis. Sim. Bela, quando tu falasse bastante sobre o momento do comércio, CDL, Casa da Amizade, aí tudo isso passou. A loja fechou. Você se desligou da Casa da Amizade pelo falecimento do primeiro marido. Exatamente, eu não me achava lugar. Depois a gente começou a viajar muito, né? Tá, e essas viagens, então, após esse período, você se dedicou bastante a fazer viagens. Sim. Para que países do mundo você foi? Tá, mas então deixa eu te dizer mais ou menos tudo como começou. Sim. Quando eu fechei a loja, eu fiquei 8 anos viúva, aí resolvi fazer uma viagem para Piratuba.
Sim. Foi um ônibus lotado de mulheres, casais, amigos, amigas. Nós fomos para Piratuba. E nós se hospedamos no hotel Rouxinol, que é o primeiro antes de chegar nas águas. E aí na primeira noite teve um bailinho, dancei com as amigas, eu sou muito festeira, adoro fazer uma festa. Isso eu sei. Na segunda noite, no Rouxinol, tinha bingo. Eu disse para minhas amigas, a Olita trabalhou comigo 38 anos na loja, ela foi comigo. Eu disse, Olita, vamos, eu não vou jogar bingo, eu não gosto, vamos sair passear um pouco aqui pelas lojas e tal, né? Aí a Olita disse, vamos num outro bailinho, no Paraíso, no Hotel Paraíso. Nós fomos. E nós dançando em roda com os amigos e sem beber, porque eu nunca bebi na minha vida e dou muita risada. Imagina se eu beberia, né? Bom, aí então, após terminar uma música, alguém me bate assim no ombro. Eu olhei, era o Volo. O alemão. O alemão. Ele só fez assim pra mim. Eu deduzi que é pra dançar, né? Aí nós fomos dançar. Dançamos assim, mais ou menos umas 3 horas sem parar. Ele muito gentleman, me puxava a cadeira para mim sentar, me trazia os guaraná. E eu só olhando, disse, meu Deus, que diferença aqui das pessoas que eu conhecia aqui no Brasil. Que diferença. Daí eu disse para ele, você é da onde? Você é do Brasil? Ele falava português? Não, ele falou no português. Ele só disse isso, no português. Aí eu disse para ele, can you speak in English? Ele falou, yes. Perguntei se ele pode falar inglês. Ele falou que sim. Ana, nós começamos a dançar, parecia que nós já estávamos treinando uns 200 anos, de tanto que nós dançamos e se acertamos. Aí no outro dia ele falou assim, posso vir te buscar no hotel amanhã para nós ir ficar nas águas juntos? A Olita disse, claro, pode pegar ela. Aí tá, nós fomos todo mundo lá para as águas e tal, e ele continuava muito gentleman. Bom, assim, a curto prazo ele gostou muito de mim. Mas eu não sabia se eu queria ou não queria, né? Aí então ele me deu o endereço dele da Alemanha. Passou 2 dias, ele me deu outro endereço. Eu digo, mas como se você já me deu anteontem? Diz ele, não, eu tô te dando outro, porque se tu perder um, tu tem o outro. Ele estava muito interessado. Ele preocupado em não perder você de vista. Mas nesse meio tempo, eu tinha uma viagem marcada para 6 países, aqui com as minhas amigas, para nós viajar para a Europa. Daí eu me comunicava muito com o Volo por telefone, todos os dias ele ligava. Aí ele perguntou, você vai vir para a Alemanha? Eu disse sim, tá no roteiro Alemanha também. Posso ir te visitar numa cidade mais próxima à minha casa? Eu disse sim, não tem problema, vou estar nesse hotel. Aí tá, chegou o ônibus da excursão, lá estava o meu alemão. E aí, Ana, não teve outra proposta, né? Me veio assim com 2 sacolas de presente. E além das sacolas de presente, me veio com envelope. E eu perguntei, mas o que tem nesse envelope? Ele abre. Era uma viagem e de volta para a Europa. E mais uns euros que ele colocou dentro. Eu disse, não, mas o dinheiro eu não quero. Ele, não leva, se tu vai precisar no aeroporto. Eu digo, não, eu não quero dinheiro. Mas me fez assim, que ele ia ficar muito triste se eu não ia aceitar. Tá, aceitei. E ele disse, olha, Bela, eu tô te dando essa passagem de avião e de volta, porque eu sei que tu é muito família. Tu vai agora para Erechim, tu vai descansar desses dias que tu estava viajando. Viajamos 26 dias. Daí eu vim para casa, para Erechim, descansei. 15 dias depois, voltei para a Europa. Sozinha. Sem falar o alemão. Né? Mas tu falava inglês? Falava inglês. Agora, graças a Deus, de tanto ficar lá na Alemanha, já consigo falar o alemão também. Né? Ich kann sprechen Deutsch. E aí, Bela, você voltou e vocês acabaram ficando juntos e estão até hoje. Exatamente. E daí, que países que onde você andou assim, que você mais gostou, que mais marcou você? Ana, cada país da Europa é um tipo de coisa que você pode ver. São tudo coisas diferentes. Por exemplo, tu entra na Itália, tu entra na Costa Amalfitana, a boca te cai para baixo. Alguém tem que fazer assim. Que são coisas lindas que tu vê. Os países que eu visitei são esses aqui, ó. Visitei 35 países, começando pelo Brasil. Visitei Argentina, Paraguai, Uruguai, México, Israel, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Áustria, Suíça, República Tcheca, Bélgica, Holanda, Hungria, Croácia, Inglaterra, Rússia, Polônia, Suécia,
Estônia, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Escócia, Panamá, Vaticano, Liechtenstein, Luxemburgo, Portugal, Espanha, Eslovênia, Mônaco, Noruega e França. E agora, você pretende sair viajar outra vez? Então, o ano que vem, em março, nós vamos novamente para a Europa. Só que agora eu com o Volo modificamos a nossa estada. Uma vez nós íamos em março e voltávamos em setembro. Agora não é necessário mais fazer isso, porque 90% da Europa eu já conheço. Então, para você ver, o ano que vem nós vamos retornar para a Europa e não vamos para a Alemanha. Nós vamos para outros lados. Então, a gente combinou assim, sempre que a gente estiver bem e puder, a gente fica um mês e meio e volta. Até porque eu não aguento a saudade dos meus 7 netos. Não é só dos netos, dos Meu filhos não. Deus, os filhos, eles ficaram em segundo plano. Tu sabe o que é neto, Bela? Neto é filho passado a limpo. É, eu diria que é mais água com açúcar, né? É filho passado a limpo, porque a sensação que o neto traz pra gente é muito gostosa, né? A alegria deles, né? A tranquilidade. Depois, um detalhe, é um amor sem compromisso, Exatamente. né? Porque Ana, o compromisso de criar é dos pais. Exatamente. E você sabe que eu tenho um caderno que eu escrevo as gracinhas de todos os netos, assim, quando pequenos, o que eles falavam. É um mais engraçado que o outro. Começando com o Pedro, filho do Miguel e da Duane. Nós estávamos voltando do ano novo e ele dizia, sabe, vovó, uma coleguinha minha lá na URI se acidentou e levaram ela para o ambulatório. Diz a Duane, mãe do Pedro, e você como filho de médico, você foi lá ajudar, não é? Ele falou, não foi preciso. Não foi preciso. Bela, esse teu dia a dia aqui, de segunda a sexta, o que você faz? Bom, segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu não faço nada. E sábado e domingo eu descanso, né? Brincar, tem que brincar, né, Ana? Sim. Eu tenho uma vida assim normal, a gente faz hidro no Atlântico, eu vou visitar os netos. Eu e o Volo sempre tem coisas para fazer. Ele se adaptou bem aqui no Brasil? Muito bem, se adaptou muito bem. Considerando que a Alemanha é um país de primeiro mundo, né? Apesar de estar muito conturbado, né? Com tanta imigração lá dentro. Muita imigração. É melhor morar aqui, viver aqui ou viver na Alemanha? Olha, na Alemanha é muito bom de viver porque as pessoas, assim, elas têm a tradição, as culturas. É uma coisa, assim, que tu não se preocupa com nada, sabe? Não é que nem o Brasil. Se eles falam, eu vou chegar 3 horas em algum compromisso, eles não chegam nem 5 para as 3, nem 3 e 5, é 3 horas. Eles levam tudo muito a sério. Pontualidade. Muita pontualidade. Responsabilidade. Exatamente. Mas claro que eu adoro o Brasil, minha terra natal. Sim, né? é óbvio. A minha família, todos são daqui, eu não aguento. Bela, né? Se você tivesse que escolher para definir assim a vida, viver lá na Alemanha ou viver aqui, você escolheria viver no Brasil? Com certeza, em Erechim. E quando você está na Alemanha, tem saudades do Brasil? E quando está no Brasil, tem saudades da Alemanha? Já aconteceu isso? Não, agora com a história do WhatsApp, eu vejo meus filhos todos os dias na câmera. Então não é aquela saudade. Claro que quando tu tá para voltar, tu já, né? Que gera uma ansiedade, né? E você, na Alemanha, você cozinha como cozinha no Brasil? Não. Na Alemanha, quem cozinha é o Volo. Tá, quando a gente tá em casa. E quando a gente tá fora, a gente já vai direto, né? Tá. Bela, você como também foi dona de casa, ainda é dona de casa, é uma das nossas atividades, né? Viver na Alemanha, ir no mercado, no supermercado, na fiambreria, criar filhos lá, faz muita diferença entre Brasil e Alemanha? Faz muita diferença. Por exemplo? Faz muita diferença, porque na Alemanha, os personal, por exemplo, tu tem um nenezinho pequeno, tu necessita trabalhar e tu tem que deixar a criança com alguém para cuidá-lo, né? É muito caro, Ana, é muito caro. As faxineiras, assim como o Brasil chama, as diaristas, eles cobram lá 12, 15 euros por hora. É muito dinheiro. 15 euros por hora? Por hora. Mas todos estão bem de vida. Essas diaristas, elas trabalham de segunda a sexta. Sexta-feira elas colocam a mochila nas costas e vão visitar outros países. Lá todo mundo tem oportunidade de viajar. A vantagem também é que os países são mais próximos, né? Tem Exatamente. Tem trem rápido. Sim, meu Deus do céu. O transporte é com bem certeza, diferente. Com certeza. Bela, aqui em Erechim,
das coisas que você viveu, o que você mais guarda na lembrança, que mais te traz saudades? Da juventude me traz muita saudade, dos amigos, que afinal eu continuo com esses mesmos amigos, mas tudo deixa uma saudade, porque a gente vê que a gente já começa a ficar envelhecendo, né? A gente já vai envelhecendo, a gente tem que aceitar. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. E eu sou assim, uma pessoa que nunca me queixei de nada, para mim a vida sempre foi boa. O pouco que eu tenho, sou feliz com o pouco que eu tenho. O vôlei é uma pessoa que me carrega assim, sempre está me presenteando, sempre está me fazendo surpresas, né? Ele era viúvo? Viúvo. E teve filhos? Teve um filho que hoje tem 55 anos, é solteiro, nunca se casou, Mora é na jornalista lá, né? Mora na Alemanha. Mora na Alemanha. Bela, nós estamos com o tempo encerrando. Sim. Eu gostaria que, assim, com toda essa vivacidade sua, essa alegria que você transfere para o rosto, porque sempre se disse que o que vai na alma é apresentado no rosto. Com certeza. Né? Transfere para o rosto. Eu gostaria que você dissesse alguma coisa assim para deixar como uma recordação sua impressa numa câmera de televisão. Eu dizia assim para as pessoas: aproveitem a vida até que vocês podem. Não deixem para viajar, no caso, com mais idade, entrar num navio ou num avião com uma bengala. Aproveitem a vida, sejam felizes. Por experiência própria eu digo para vocês isso. Aproveitem a vida. Eu agradeço demais a Bela, tenho certeza que esse bate-papo nosso informal, alegre, fez muita gente lembrar da nossa Belinha, da Casa São Paulo, da Casa da Amizade, do CDL e uma amiga minha particular também. Com certeza. Eu agradeço muito, Bela, você ter nos recebido aqui na sua casa e desejo assim que você continue sendo muito feliz. Obrigada. Muito feliz. E nós agradecemos você também que esteve conosco até agora, vendo e ouvindo uma biografia muito interessante de uma erichinense, que é de São Paulo, mas é muito erichinense de coração. Até a próxima. Um beijo a todos.